Sobre, ainda na parte de não ficção, tem algo que eu achei muito interessante, que é a questão dos livros da Mayra Gaiato, né? Que são livros sobre autismo. E ela tem uma coleção muito grande que estão com vocês, né? Sim, a Mayra Gaiato, ela é a maior produtora de conteúdo sobre autismo no Brasil. Ela tem até um livro dela que a gente fez lançamento no Museu do Louvre, porque ela foi homenageada pela Academia de Letras da França. Olha! Que chique! Sim, e aí a gente tem 5 livros dela. O mais famoso é o SOS Autismo, que é tipo livro iniciante. Se você descobre que seu filho é autista, você compra esse livro automaticamente. Então, tem uma comunidade, principalmente no nosso Instagram, a gente tem uma comunidade muito grande de pais de crianças autistas. E os livros da Mayra Gaiato são os nossos livros, assim, mais best-sellers. A galera gosta muito. Porque ela tem uma linguagem muito acessível e tal, pra falar sobre essa temática. E a gente tem livros sobre o SOS Autismo, é o primeiro, né? Que é sobre o início, né? O que eu faço se eu descubro que meu filho é autista. Depois, a gente lançou Reizinho Autista, que é como lidar com a birra da criança autista. Porque às vezes é um pouco difícil, né, no começo. Então, é pra você aprender a lidar com esses momentos de estresse emocional dessa criança e tal. E esses 2 ficaram só isso por um tempo. E no ano passado a gente lançou mais 2 ou 3 livros dela. Então a gente tem um sobre adolescentes autistas. A gente lançou um sobre como ajudar a criança autista a começar a falar, porque muitas vezes a criança autista é não verbal, né? Então tem um livro que me ajuda a falar, que são só exercícios para fazer com que a criança comece a conseguir verbalizar o que ela está sentindo e tal. Então, essa pauta autista é muito importante lá para o Universos, né? Porque nós somos uma das editoras que mais lança conteúdo sobre isso. Então, a gente tem esses livros dela. A Mayra é uma super parceira nossa. Tem vários livros que são sobre esse tema que não ela que escreveu, mas ela sempre escreve um prefácio ou faz algum vídeo falando sobre esse tema para a gente poder ajudar a divulgar e tal. E eu acho os livros dela muito importantes, assim. Eles têm uma linguagem muito acessível. Geralmente tem alguns que são mais para pais, alguns são mais para terapeutas e tal. Mas é um livro que a gente gosta muito. Fala um pouco sobre a terapia ABA, que é uma coisa um pouco polêmica. Tem algumas pessoas que não gostam dessa terapia porque falam que ela é um pouco desumanizadora e tal. Tem vários polêmicos sobre isso, principalmente entre as pessoas adultas que são autistas, né? Mas ela ensina a fazer essa terapia da forma mais respeitosa possível, assim, sem forçar a criança nada. Porque isso as pessoas falam muito mal da terapia ABA porque você está forçando a criança, eles falam que você está adestrando, né? Quem é contra fala isso. Mas ela explica formas de você fazer que não seja forçando, para ser um processo natural e respeitoso para a criança, né? Porque o nosso de educação, todos têm essa premissa de ser o mais respeitoso com a criança, tratar ela como um ser humano mesmo, sabe? Então, é uma temática que a gente realmente é muito cara pra gente, a gente gosta muito, porque acho que é um tema que tá se falando cada vez mais, né? Quando a gente começou a publicar livros sobre autismo lá na Universos, se dizia que 1 a cada 40 crianças eram autistas. E hoje em dia, quando a gente fez a nova capa do SOS Autismo, a gente já teve que mudar, porque hoje em dia é 1 a cada 25 crianças. Então, muito mais crianças autistas hoje em dia, então a gente tá tentando ajudar cada vez mais os pais a conseguirem ter uma boa relação com isso, sabe? Acho que como o tema de saúde mental tem aumentado muito, inclusive muitos adultos se descobrindo autistas, né? Sim. Bem mais velhos, assim, que era uma coisa que antes não se falava, era tipo, existem até as piadas, é bem entre essas piadas, gente, porque não é nada engraçado, enfim, era escroto, né? Mas piadas sobre autismo, não sei o que, pô, você tá autistando aí, tipo, sabe, umas coisas, tipo, que não, nossa, hoje em dia não tem cabimento você falar uma coisa dessas, assim. Não cabe mais falar essas coisas, né? Então, acho que a conscientização, ela aumentou muito, e aí eu acho que, aí que tá, eu não sei se também o número de crianças aumentou porque o diagnóstico aumentou, ou se é porque o número de crianças autistas, né, aumentou, mas eu diria, não sei, eu chutaria que diagnósticos, talvez, né? Eu acho que a questão do diagnóstico é muito relevante. A gente tem um livro nosso que chama Autismo Sem Máscara, que é o livro de um pesquisador chamado Devon Price, em que ele fala que o autismo, hoje em dia, ele tem mais pessoas que são diagnosticadas, porque antigamente o autismo ele era muito, como eu posso falar, estereotipado, assim. E, basicamente, antigamente, a maior parte das pessoas que eram diagnosticadas com autismo eram homens brancos. Porque as pessoas viam que eles tinham um comportamento diferente e já levavam para o médico, assim, já. E hoje em dia, as pessoas estão começando a identificar como que é o autismo em outras pessoas, porque mulheres autistas têm um comportamento muito diferente de homens autistas. E ele também identificou nessa pesquisa que pessoas negras autistas se comportam diferente de pessoas
brancas autistas. Porque quando você é uma pessoa que é minoria, né, uma pessoa que está numa situação de mais vulnerabilidade, você vai se esforçar muito para conseguir se portar como uma pessoa, entre aspas, normal. Exato. Você vai tentar emular o que a sociedade fala que você tem que fazer. E já aquelas pessoas que são homens, geralmente, que eles têm, querendo ou não, um pouco mais de privilégio, essa coisa de que a mãe acaba defendendo muito mais, ele era diagnosticado mais rápido. Então, nesse livro, ele fala muito sobre isso. Porque, tipo, antigamente, a maioria das pessoas que eram diagnosticadas com autismo eram homens brancos e eram crianças. Então, meninos brancos e homens e tal. E hoje em dia, pessoas LGBT, mulheres e pessoas pretas, elas estão conseguindo ter esse diagnóstico, mas geralmente é um pouquinho mais tardio, assim. Porque, principalmente mulheres, elas que percebem que tem uma coisa errada ou diferente do que ela vê na sociedade, e ela que vai procurar um tratamento para descobrir o que tem de diferente nela, e aí ela descobre que era autismo. Então, esse livro é bem interessante. Ele é um livro para pessoas adultas, autistas. É um pouco diferente, porque a maioria dos nossos livros são como os pais lidarem com pessoas autistas. Mas o Autismo Sem Máscaras, ele é como você que se descobriu autista vai lidar com como é ser autista no nosso mundo de hoje, assim. Porque as pessoas autistas, ele fala no livro que elas mascaram muito os sintomas de autismo. Então, tipo, as coisas que fazem com que as pessoas percebam que ela é autista. Então, elas se forçam a olhar no olho do outro, elas se forçam a falar de uma forma específica, elas se forçam a sair em grupo quando às vezes ela não se sente confortável. Então, nesse livro ele ensina como você pode meio que se soltar das amarras sociais de ter que fingir que não é autista o tempo todo. É bem interessante. E aí ele fala um pouco sobre isso, porque hoje em dia tem muito mais diagnósticos do que antigamente. Assim. Interessante.